Olá, terceiro ano, tudo bem, meus amores? Sejam bem-vindos à aula de matemática de hoje. E hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre a composição e a decomposição. Vocês lembram que lá no início das aulas a professora já havia passado para vocês um pouco sobre compor e decompor? Lembrando que compor é quando a gente junta, quando a gente compõe, né? Isso quer dizer a gente junta um número. Tem 50 e tem o número 2. Quando a gente junta, vira 52. Isso é uma composição. Agora, decomposição é quando eu tenho, por exemplo, o número 25. Eu tenho 20 e tenho 5. Eu separo, né, as dezenas das unidades, das centenas. Isso é decomposição. Então, para lembrar bem, compor é juntar e decompor é separar, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhar na página 10 da apostila de matemática de vocês sobre centenas, dezenas e unidades. E aqui diz o seguinte: vamos compor e decompor números usando as fichas coloridas. Você já sabe que a cor de cada ficha corresponde a uma ordem. Então, a verde são as unidades, as amarelas as dezenas e azuis as centenas. Então, aqui, para representar a ordem das unidades de milhar, usamos a ficha rosa. Agora entra mais uma ficha que é a das unidades de milhar, que essa vale 1000. Então, aqui, que número as fichas coloridas a seguir estão formando? 1000 mais 200 mais 60 mais 8. Então, você vai colocar qual é o número que está aqui, tá? Que vai compor, você vai juntar. E aqui você vai decompor, você vai separar, fazer igual tá aqui, ó. Separar, nós temos o 1000, o 2 que representa 200, o 5 que representa 50 e o 7 que representa 7 unidades. Então você vai colocar esses números separados. Essa fichinha aqui representa quanto? Representa 1000. Essa fichinha aqui representa quanto? Duas fichas, duas centenas, né? Duas fichas azuis. Representa quanto? Aí você vai colocar os números separados, tá? Se você tiver alguma dúvida, volte na apostila número 1, lá nas primeiras páginas que tem atividades muito semelhantes, tá bom? Então, aqui, o nosso sistema de numeração é posicional, quer dizer, ele tem posições, porque o valor de cada algarismo depende da posição que ela ocupa na escrita do número. Então, cada um tem uma posição. Ó. O 7, né, está na unidade, o 5 na dezena, o 2 na centena e o 1 na unidade de milhar. Então, aqui você vai escrever aqui nesse quadro quanto que o 1 está valendo aqui na unidade de milhar. Vale 1 ou quanto que vale uma unidade de milhar? Você vai botar o número inteiro aqui. Esse 2 aqui vale quanto? 2 centenas vale quanto? Você vai colocar aqui. 5 dezenas e 7 unidades. Quanto que cada um vale? Você vai colocar o valor inteiro, tá? Depois aqui nós temos um ábaco. Nós fizemos uma atividade muito semelhante a isso na apostila número 1 também. Então, aqui é só para a gente relembrar. E colocando as unidades de milhar, porque a gente fez só até a centena, né? Então, a gente tem aqui o número 3.592. Quantas argolinhas vocês vão desenhar aqui em cada um deles? Lembrando, ó, eu tenho 3 na unidade de milhar, 5 centenas, 9 dezenas e 2 unidades. E aqui você vai escrever o número separado. 3.000 mais 500 mais... E assim você vai colocando, tá? Decomposto, quer dizer separar. Separar a unidade de milhar da centena, da dezena e da unidade. Depois você vai compor o número. Você vai compor, vai juntar. Você tem o número 5.680 e o 4. Juntando tudo isso, quanto que vai dar? Depois diz assim, ó, Pedro está vendendo sua bicicleta e representou o preço em reais no ábaco. Então aqui, letra A, qual é o preço da bicicleta? Você vai contar, ó, uma unidade de milhar, você vai colocar esse número aqui. 2 centenas, vai colocar o número. Você vai formar este número, tá? Contando quantos tem ao todo. Qual o algarismo das centenas? Então, qual é o algarismo das centenas? Quantas centenas tem aqui? Você vai botar o número. Qual o valor posicional do algarismo da quarta ordem?
Então, começando, primeira, segunda, terceira, quarta. Qual é o valor que está aqui na quarta ordem? Lembrando que a gente sempre começa de trás para frente. Depois, e do algarismo da segunda ordem? Você vai olhar aqui na segunda ordem, de trás para frente, bota quanto que vale esse número aqui. Não é a quantidade de argolinhas, é quanto que vale. Duas argolinhas na centena vale 2 centenas. Aí você tem que pensar quanto que é cada centena, soma e bota o resultado ali. E depois você vai escrever o preço da bicicleta com palavras, tá? Escrever, se for, vamos imaginar, 300 reais. 300 reais, certo? Depois você vai decompor o número, que estará aqui representado no quadro das ordens, e escreva por extenso. Então, o que você vai fazer? Decompor, tem o número 2.308. Você vai separar 2.000 mais 300 mais 8. E vai escrever com palavras, como é que se escreve esse número, tá bom? A número 5. Bruno e Luana escreveram no quadro o número 1357 usando apenas algarismos. Então, o Bruno escreveu dessa forma e a Luana dessa. Qual dos dois acertou? Tá? E se você decompor o número 2.000 mais 300 mais 1, qual das três formas está correto? Só marcar um X. E como lemos esse número? Escreva com palavras, certo? A número 7. Pinte a porta das casas abaixo com as cores indicadas pela decomposição de cada número. Então, aqui, a porta da casa que tem uma unidade de milhar, 8 centenas e 9 dezenas. Desculpa, 9 unidades. Você vai olhar qual dessas três é esse número e vai pintar de vermelho. 8 unidades de milhar, 1 centena e 9 dezenas. Pinta também com a cor verde. 9 unidades de milhar, 8 centenas e 1 dezena. Pinta com a cor amarela. O que você observa em relação aos algarismos usados para escrever os três números? Tem alguma coisa que pode se repetir, tem alguma coisa que tem de igual, aí você vai botar que relação tem. E forme outro número usando esses 4 algarismos, tá? Usando os números 1, 0, 8, 9, você vai criar um novo número, tá? Usando só esses 4. E aqui a gente vai comparar números. Olha só que legal. O Murilo tem uma sorveteria em Salvador, no estado da Bahia. Ele anotou as quantidades de alguns picolés vendidos no último verão. Então, aqui o sabor. Tem cajá, então aqui a quantidade de picolés, graviola, sapoti, cupuaçu. Qual sabor de picolé foi o mais vendido no verão? Então, você vai olhar aqui, ó. Ele vendeu essas quantidades aqui, tá? Essa caixa cabe 2.000, essa 60. Aí você vai juntar para ver quanto que deu. Essa aqui 1.000, essa 200, essa 40. E você vai juntando para ver qual deles ele vendeu mais. Depois você vai colocar a quantidade de picolés aqui nessa tabela, tá? Que ele vendeu. Então, ali você vai comparar a quantidade de picolés vendidos. Você vai desenhar as argolinhas no ábaco. Olha que fácil. Você vai pegar quantos picolés de cajá ele vendeu. Vamos imaginar que ele vendeu 127 picolés. Você vai botar uma argolinha no 100, 2 na dezena e 7 na unidade. E a mesma coisa no de cupuaçu. Você vai só fazer os risquinhos e desenhar as argolinhas. Lembra como a gente fazia? Bem fácil, né? Depois, qual foi o mais vendido? Cajá ou cupuaçu? Então, para responder a pergunta, comparamos. Aí você vai comparar, você vai ver qual dos dois ábacos tem mais argolas, né? Nos pinos das centenas, temos as mesmas quantidades de argolas, ou seja, 9. Comparamos, então, a quantidade de argolas dos pinos das dezenas. Veja que 5 é menor que 7, então teve um deles que vai ter 5 na dezena e o outro vai ter 7. E depois o do menor, né, que já são 7 dezenas. Já podemos parar por aqui e dizer que 957 é menor do que 972 ou 972 é maior que 957. Qual dos dois você acha que é maior? E agora você vai fazer a mesma coisa, tá? Com os picolés de graviola e sapoti, tá? Fazer os desenhos aqui, as argolinhas, ver qual é o mais vendido, comparar qual que vendeu mais. A mesma coisa aqui na letra C, com os picolés de seriguela e graviola,
tá? São frutas bem diferentes, né? Aqui no sul a gente não tem. E depois diz assim, ó, comparar é ver se as quantidades são iguais ou diferentes. Se forem diferentes, uma quantidade pode ser maior ou menor do que a outra. E aqui a gente tem na número 2, os números representados no ábaco. Olha só, aqui nós temos, todos eles têm uma unidade de milhar, mas aqui tem mais centenas, aqui não tem nenhuma, aqui tem a quantidade de dezenas diferentes, e você vai colocar, vou dar uma dica, conta quanto que tem uma unidade de milhar, já boto um aqui em cima. Tem 1, 2, 3, 4, 5 centenas, já boto 5 ali. Você vai colocando e já vai formando o número. Aí você vai ver qual é o número que vai ser maior. Aí você vai colocar aqui. Escreva esses números do maior para o menor, ou seja, de uma ordem decrescente. Coloca primeiro o número maior, depois o segundo maior, o terceiro maior, né, e assim por diante. O que você observa em relação aos algarismos usados para escrever esses números? Observe que vai ter alguma coisa que vai se repetir. Usando esses 4 algarismos, escreva 3 números diferentes do que estão representados no ábaco. Vocês vão ver que esses números aqui, eles são iguais, eles só vão mudar a posição. E aí, você vai escrever esses números, você vai usar o mesmo algarismo, mas escrever 3 números diferentes, tá? Agora, você vai observar a altura dos picos mais altos do Brasil. Olha só, Pico 31 de Março, Pico da Neblina e o Pico da Bandeira. E aqui embaixo a gente tem quanto que cada um mede. 2.974 metros, 2.995 metros, 2.891 metros. Aqui você vai registrar o nome do pico e a altura deles, tá? Lembrando que você tem que botar do mais alto para o mais baixo. Então, você vai escrever qual é o mais alto e a altura dele. Depois, o segundo mais alto e a altura. E o mais baixo deles e a altura. Escrever qual é o mais alto, né? Escrever as altitudes do menor para o maior, ou seja, agora você vai fazer o contrário, você vai escrever ele na decrescente, do menor para o maior. Qual é o pico mais baixo, depois mais alto e o mais alto deles. E a última página que a gente tem é a quantidade de sucos que uma lanchonete vendeu nos 3 primeiros meses do ano. Então, a gente tem morango, manga, limão, tá? A quantidade de sucos no mês de fevereiro, janeiro, fevereiro e março. Você vai ver qual é a maior quantidade de copos de suco de morango vendida. Né? Foi em janeiro, foi em fevereiro ou foi em março? Aí você vai colocar a quantidade, tá? Em que mês foram vendidos 2.008 copos de suco de manga? Aí você vai ver onde que está o 2008, se foi em janeiro, fevereiro ou março, e colocar ali. Quantos copos de suco de limão foram vendidos em janeiro? Em que meses foram vendidos 9 centenas de copos de suco de limão? E depois você vai comparar. Você vai, e complete, que é maior ou menor que. Então, esse aqui é maior ou menor que esse? E esse é maior ou menor do que esse, tá? Bem simples, bem fácil. Tudo isso vocês já viram, gente. É só pra gente relembrar, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Registrem aqui no... Bater uma fotinho das páginas, registrem aqui na plataforma e eu espero vocês para a próxima aula amanhã. Um grande beijo e até mais!